A mensagem de hoje ela tem um tema, um título bem interessante, que nos diz: sempre há um caminho no deserto. Isso é uma realidade que nós precisamos experimentar. Nós precisamos saber. Sempre existe um caminho no deserto. Por mais difícil que possa parecer, há um caminho. Os dias que nós estamos vivendo são dias terríveis. São dias de medo, dias de preocupações, dias que chegam ao nosso coração muitas informações que a gente às vezes fica pensando: e agora? O que fazer? Quero ler um texto que está em Isaías capítulo 43, versos 18 e 19, que nos diz assim: Pois agora vou fazer uma coisa nova, que logo vai acontecer, e de repente vocês a verão. Prepararei um caminho no deserto, e farei com que estradas passem em terras secas. Eu li Isaías 43 e 18. Deus fala: eu vou fazer uma coisa nova. E vocês vão ver, de repente, eu prepararei um caminho no deserto. E vou fazer com que vocês passem em terras secas. Eu sei que esse texto foi escrito para o povo de Israel em um contexto ali. Mas, olhando a palavra de Deus, nós percebemos que o nosso Deus é esse Deus que faz as coisas no de repente. É esse Deus que faz as coisas de repente. Ele abre caminho aonde não tem caminho. Ele faz aonde parece impossível fazer. Hoje você olha o noticiário. Hoje você recebe as informações do que está acontecendo. E por vezes nós pensamos: meu Deus, e agora? Como vai ser daqui para frente? Eu não sei na história da sua vida, eu estava pensando isso esses dias, quando a gente começa a ser tentado a preocupar, a deixar que o medo ganhe espaço na nossa vida. Eu não sei você, na história da sua vida, se você já chegou a alguns momentos em que você, por causa de uma preocupação, por causa de um medo qualquer, você pensa: meu Deus, e agora? Como é que eu vou viver? Como é que vai ser a minha vida? Como é que vai ser daqui em diante? Eu já passei momentos assim. Eu já vivi circunstâncias assim, em que eu falava: eu não sei. Eu conheço pessoas que já tiveram exatamente esse pensamento, e talvez você seja uma dessas, que passou por um período assim e sentiu perplexo, assustado, com medo em relação ao futuro. E tempos depois, algo extraordinário aconteceu, algo inusitado aconteceu. Quantas vezes, e eu quero que você pense isso comigo, quantas vezes nós já provamos da fidelidade do nosso Deus e as suas promessas? Quantas vezes nós provamos já da fidelidade do nosso Deus? Já experimentamos que o nosso Deus é fiel, que cumpre as suas promessas. Eu disse esses dias, e vou repetir, talvez você não acompanhou, essa pandemia que assola a humanidade agora, ela está gerando toda essa preocupação de forma global, porque ela se abateu sobre todos, não é? Todos nós, de uma forma ou de outra, estamos sendo atingidos por essa pandemia. Mas quantas vezes na sua história de vida, isso eu tenho certeza, você já passou momentos extremamente difíceis, preocupantes, e que em algum momento gerou até medo no seu coração? Todos nós já vivemos. E quantas vezes nós também já experimentamos da fidelidade do nosso Deus? Inúmeras circunstâncias, eu tenho certeza, nós já ficamos admirados
com a grandiosidade de Deus, com a forma maravilhosa com que Deus age, com que Deus opera. Quantas vezes nós já ficamos espantados em ver como o nosso Deus é fiel. E agora, vivendo essa situação, você pode talvez estar assustado, preocupado. Talvez você olha hoje, agora e pensa, o que vai ser daqui para frente? Você que me acompanha agora, talvez você pensa, como vai ser? O que vai acontecer? Mas eu quero te levar a pensar, o nosso Deus é fiel. O nosso Deus é imutável. Ele é o mesmo. Então, calma. Eu tenho falado muito com os irmãos, acalme o coração. Sabe, olhe ao seu redor, observe o que está acontecendo, mas não com um olhar de desespero, de medo, mas com um olhar de quem confia em Deus, que não vai nos abandonar e que vai abrir um caminho. Vai mostrar um caminho. Sabe, um Deus que vai estar conosco todos os dias até o fim, porque Ele prometeu estar. Então, não desespere. Deus abre um caminho no deserto. Sabe, uma coisa que eu tenho pensado, Deus ele não precisa escrever a nossa história da maneira como nós calculamos, como nós pensamos, como nós desejamos, não é, que desse certo. Eu tenho absoluta certeza, você não planejou 2020, 2021 do jeito que nós estamos vivendo. Esse ano você não planejou vivê-lo como nós já estamos vivendo. De forma nenhuma. Mas sabe, Deus não precisa escrever a nossa história do jeito que nós queremos, do jeito que nós pensamos que vai dar certo. Mas entenda uma coisa, Deus está no controle e Ele trabalha para o nosso bem. Deus está preparando seus planos para nós. Planos de vida e que são os melhores. Então, o que eu preciso fazer e você precisa fazer é não ficar preocupado, questionando e como vai ser daqui para frente? Como vai ser agora? Como é que eu vou viver? Como é que vai ser a minha vida de agora em diante? Não precisa ficar preocupado com isso. É entregar a sua vida nas mãos do Senhor, é descansar nesse Deus que vai abrir um caminho, mesmo que seja no deserto. Mesmo que seja algo inesperado. Deixa Deus ser Deus. Não fique tentando ajudar Deus, não fique tentando fazer. Não, calma o seu coração e deixa que Deus vai fazer. De repente, como diz o verso que nós lemos. De repente Deus abre um caminho, de repente Deus move algo, de repente. O que nós precisamos fazer é esperar nele. Não fique preso às suas ideias. Não fique preso à sua imaginação humana de como vai ser daqui para frente. Não fique preso nisso. Não perca sono tentando achar uma solução. Eu sei que talvez eu esteja falando com alguém que perdeu o emprego, com alguém que a empresa fechou, está fechando, com alguém que está no grupo de risco, com medo aí. Eu sei que talvez você está pensando, e agora como que eu vou fazer para me estabilizar? Como que eu vou fazer para viver? Como vai ser o amanhã? Eu sei que talvez você esteja preocupado com isso. Isso faz parte da nossa natureza humana. Mas a palavra que eu quero deixar com você nesse momento é: espera, deixa Deus ser Deus. De repente Deus vai abrir um caminho no deserto, porque sempre há um caminho. O que nós precisamos fazer é confiar nos planos de Deus. É deixar os planos de Deus se cumprirem, porque eles são sempre os melhores para nós. Tenha calma. Não tente sair andando por qualquer caminho aí, desesperado. Calma, isso não funciona. Não é assim que as coisas funcionam. É entregar a vida nas mãos do Senhor e descansar nele. Eu volto a dizer, não fique preso nas suas ideias, não fique
na sua imaginação, no que pode acontecer. Nós somos limitados. Nós somos tão limitados, nós não conseguimos achar solução. E olha, eu vou te falar uma coisa. E muitas das vezes, nesses momentos de medo, de preocupação, muitas ideias que nós temos são emboscadas. Que o nosso inimigo coloca diante de nós para parecer melhor e que só vai trazer prejuízo. Então, calma, é difícil. Talvez você está falando, Paulo, você não sabe o que eu estou passando. E talvez eu não saiba. Talvez você está realmente passando dias difíceis, angustiantes. Mas eu posso dizer para você, talvez eu não te conheça, mas eu conheço o Deus que eu estou anunciando para você. Eu sei que esse Deus, ele é um Deus que surpreende. O que nós precisamos fazer é entregar nossa vida nas mãos dele e descansar totalmente na provisão dele. É tirar aquilo que nos impede de ter um relacionamento com ele, que são os nossos pecados, confessar esses pecados e estar em comunhão com Deus e descansar. Deixa ele ser Deus, deixa ele mostrar os caminhos. Tem um texto que fala que Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Você quer viver isso? Então descanse nesse seu Pai, Criador e sustentador de todo o universo. Eu sei que em determinadas fases da nossa vida, parece que os problemas combinam de vir todos juntos, não é? Eu sei que tem fases na nossa vida que olhe lá, e talvez você esteja passando por uma fase dessa, não é? Parece que as coisas vão dando tudo, não é? Esses dias eu estava falando com alguém e a pessoa falou isso pra mim, né? A pessoa falou, Paulo, seu 2021, olha, começou mal, hein? Você começou tendo Covid, depois teve essa cirurgia e olhe lá. E eu estava falando, nada disso, eu louvo a Deus pelo que tem acontecido, não é? Ele cuida de mim, ele sabe o que é melhor. Se ele permitiu que eu ficasse em casa esse tempo que eu estou passando de recuperação e tudo mais, graças a Deus por isso. Eu preciso entender isso, mas tem épocas na vida que parece que vai dando tudo errado. E num primeiro momento, podem surgir o desânimo, a desesperança, a falta de perspectiva, a frustração. Mas olha, não se acomode nisso e não fique preso nisso. Talvez você está aí todo desanimado, toda desanimada, entristecida, abatido, sem perspectiva. Lá embaixo, eu quero dizer para você, saia dessa. E olha, é você quem tem que tomar essa decisão. É uma decisão que você precisa tomar. De levantar, deixar tudo nas mãos do Senhor e falar, peraí, a partir de agora, eu não vou deixar mais me abater com isso. Isso está nas mãos de Deus e Deus vai achar uma providência, uma saída. De repente, Deus vai fazer um caminho, vai abrir um caminho. Eu preciso entregar e confiar e saber que os planos de Deus são sempre melhores do que os nossos. Eu estava falando com uma pessoa hoje, nós oramos, nós pedimos, nós precisamos entender. A vontade de Deus e o plano de Deus, ele está acima dos nossos. E eu preciso descansar nisso. Às vezes Deus vai me levar para um lado que não era o que eu queria. Às vezes Deus vai permitir algo que não é o que eu gostaria. Mas Deus sabe sempre o que faz. E Ele sempre faz o melhor. Então eu preciso aprender a descansar nisso. A não viver questionando e desanimado. Mas é uma decisão que nós temos que tomar. De confiar no Senhor. Sabe? De trilhar o caminho que Ele preparou. Mesmo que esse caminho seja num deserto. Ele prometeu, eu vou estar com você sempre, em quaisquer caminho que você venha passar. Ele prepara o caminho para nós andarmos. Agora, para isso, nós precisamos trilhar um caminho que traz uma palavra muito específica e importante, que é um caminho da confiança. É o caminho da confiança. É crer que Deus sabe o que está fazendo, é crer que você estará seguro nas mãos do Senhor e chegará a um destino final. Ele prometeu estar conosco todos os dias. A Bíblia está repleta de versículos, de textos, de palavras que reforçam esse fato que Deus está conosco todos os dias. Sejam nos vales, sejam nos montes, nos dias bons, nos dias ruins. Talvez você já passou dias bons
Dias alegres em que você chegou em casa à noite e falou: graças a Deus, Deus, obrigado por tudo que eu passei, obrigado por tudo que eu tenho vivido. Talvez você já chegou dias assim em casa como eu. Você chorava de alegria. E talvez hoje você está abatido, abalado, preocupado, mas deixa eu te falar, agradeça a Deus também por esses dias, porque Ele continua conosco, mesmo quando as coisas não dão certo, mesmo quando as coisas não saem como nós queríamos, Deus continua conosco, Ele está no vale, está no monte, está no dia bom e está no dia ruim. É por isso que Paulo, o apóstolo Paulo, ele sintetizou tudo isso dizendo: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Então, calma. Não se desespere, confia no plano de Deus. Confia no plano de Deus. Eu já vou caminhando para encerrar essa reflexão, mas eu quero te convidar a confiar nos planos de Deus. 2021, pandemia, tá tudo tão bagunçado, não é? Tanta notícia ruim, tanta coisa acontecendo. Mas eu volto com outro versículo, lá de Jeremias 29:11. E eu volto a dizer, eu sei que esse texto foi escrito em um contexto para aquele povo naquela ocasião, mas o Senhor Deus continua amando e cuidando de nós da mesma forma. Jeremias 29:11 diz assim: Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu li Jeremias 29:11. Confia nos planos de Deus. Deus faz um caminho no deserto. Se você confia nele, deixa ele te conduzir e ele te levar. A Bíblia nos mostra que Deus tem os melhores pensamentos e planos sobre nós. Que maravilha saber disso. Que bom saber disso. Mas isso acontece desde que eu entregue a minha vida nas mãos dele, né? Isso acontece desde o dia em que eu entreguei minha vida nas mãos do Senhor e começo a experimentar esse grande amor dele revelado a nós, dia após dia. Dia após dia. Deus está conosco. Não se aflija pelo amanhã. Fica pensando o que vai ser. Talvez você vê no jornal falando que está ruim e vai piorar. Talvez aquele seu amigo do WhatsApp que gosta de mandar notícia ruim para você, acho que você tem desse, né? Que eu tenho também. Talvez ele vive mandando notícia que a coisa tá feia, que tá morrendo gente, que não tem leito, que tá... Olha, pode estar sim, mas não se aflija com amanhã. Creia no Deus provedor, creia no Deus que te guardou hoje e que amanhã sabe o que vai fazer e Ele sabe o melhor. Eu sei que às vezes passamos na nossa vida, nós temos um ideal de planos, de sonhos, como eu disse, raciocinamos isso. Mas entenda, nem sempre a forma como que Deus faz as coisas faz sentido para nós. Nem sempre a forma que Deus opera faz sentido na nossa forma de entender. Mas tenha toda certeza, isso pela palavra de Deus. No final da história, você reconhecerá que foi a maneira especial de Deus agir que fez com que você chegasse lá. Em todos os momentos da nossa história, da nossa jornada com Cristo, nós temos que aprender a confiar. Confiança é fundamental. Deus tem os seus planos. Deus nos ama. Entenda isso. Deus ama você. Deus tem os seus planos, e são os melhores. Não desespere. Os planos de Deus nem sempre seguem a lógica. Nem sempre seguem a lógica humana, até porque Ele está acima dos nossos pensamentos. Ele tem o seu próprio jeito de desembaraçar tudo e nos fazer prosperar, nos fazer estar em paz. Quando você duvida disso, você está duvidando do próprio amor de Deus. Não deixe, meu irmão, minha irmã, meu amigo aqui, não deixe que a dor, não deixe que as frustrações, as preocupações do agora, não deixe que a opinião dos outros, não deixe que o que você ouve venha confundir ou manchar a sua visão
que você tem da bondade de Deus para com a sua vida. Talvez alguém pode falar para você, mas você está passando por isso, enfrentando isso, você não está vendo o que está acontecendo, cadê Deus? Olha, não deixe que essas coisas façam com que você perca a visão de um Deus que ama, de um Deus que tem o melhor, de um Deus que faz um caminho no deserto. Às vezes você está vivendo momentos de perdas, de prejuízos, de dores pelo caminho. Eu posso dizer uma coisa para você: esse Deus que te ama, Ele vai te conduzir para o seu destino final, para o seu desejo final, para o fim que você deseja. E o nosso desejo final é estar com o nosso Deus para todo sempre nos céus. E se você continua crendo e confiando nele, pode descansar. Ele vai te conduzir para lá. Ele vai te levar. E ele leva em paz, ele guarda, ele faz o melhor. E eu termino com um versículo de Filipenses 4:4. Eu, pensando nesse versículo hoje, eu fiquei pensando, Senhor, quando eu olho um versículo desse de Filipenses 4:4, como que eu posso viver alegre nos dias que nós estamos vivendo? Paulo escreve aqui: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Parece difícil, não é? Parece loucura você ler um texto como esse, assistir o jornal, ver o que está acontecendo. Eu posso me alegrar quando parece que tudo vai mal. Até mesmo nós que conhecemos a palavra de Deus parece difícil, não é? Nossa mente, ela insiste em trazer as más notícias, aquilo que nós estamos vendo. Aí nós temos uma ordem expressa dessa: alegrai-vos sempre no Senhor. Talvez você fala, Paulo, mas como me alegrar? Como me alegrar sempre? Eu sou de carne e osso, né? Eu tenho sentimentos. E a gente não tem sangue de barata, não é verdade? A gente não tem como viver alegre dessa forma. Mas a Bíblia não fala para você viver aquela alegria tola, ficar rindo o tempo todo. Esses dias eu falando sobre esse versículo, eu estava até brincando com os irmãos. Quem ri o tempo todo é bobo alegre, né? Lá em Minas a gente falava assim. Mas essa alegria que Paulo fala, alegrai-vos sempre, é alegrar no Senhor. É alegrar nele. É saber que Ele está no controle. É saber que Ele cuida de tudo. E é por isso que eu alegro sempre nele. É entender que tudo coopera. Decida ser alegre, grato a Deus, descansar nele, saber que Ele vai abrir um caminho. Deus é contigo. Tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Apesar dessa frase parecer tão clichê, mas é verdade. Tudo vai ficar bem, tudo passa. Levante agora mesmo desse desânimo, anima-te, celebre a vida, descansa no Senhor, viva feliz, alegre nele sempre. Deus está cuidando de tudo. Ele faz um caminho onde parece que não tem. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado. Obrigado porque nós sabemos que o Senhor continua no trono, reinando soberano sobre todas as coisas. Ó Deus, nós olhamos para o quadro que estamos vivendo e parece tão desesperador, mas nós sabemos que o Senhor é aquele Deus que sempre faz um caminho, sempre abre um caminho. Sabemos que o Senhor tem planos maravilhosos para aqueles que esperam e confiam no Senhor. Nós sabemos que o Senhor prometeu estar conosco todos os dias e o desejo do nosso coração, ó Pai, é viver confiando e descansando no Senhor. É descansar na Tua palavra, é confiar nas Tuas promessas. Eu oro, ó Pai, por cada pessoa que está unida conosco, pessoas enfrentando talvez momentos difíceis, momentos de desânimo, de tristeza, de preocupações.
Fortaleça esses corações, anima esses corações, ó Pai. Não deixe que essas pessoas vivam abatidas, vivam preocupadas, mas que possam descansar nas tuas promessas, na tua palavra. Ó Deus, abençoa essas vidas. Proteja, ó Pai. Esteja abrindo os olhos da fé para que cada uma dessas pessoas que estão conosco agora possam enxergar que é melhor confiar em Ti. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos. Eu oro por aqueles enfermos, por aqueles que estão nos leitos de hospitais. Ó Pai, entra com a providência, toca, ó Pai, nessas vidas, restaura a saúde. Nós clamamos, ó Pai, por esse vírus que nós estamos encarando no mundo, essa pandemia, esse vírus, ó Pai. Clamamos por uma interferência do Senhor. O nosso clamor, ó Pai, é que o Senhor possa intervir de repente, de forma miraculosa, para que possa ser um testemunho para a humanidade de uma intervenção do Senhor. Nós cremos que o Senhor tem os seus propósitos, que o Senhor possa cumpri-los de acordo com a Tua vontade e para a honra e a glória do Teu nome. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.